Fala, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui direto do Zona 2, um podcast gravado diretamente da Equines. Vamos falar hoje, no segundo episódio, com a doutora Priscila Hidalgo, médica, atleta e em preparação para uma maratona. A gente vai conversar com ela para ela passar um pouco dessa vivência de médica e atleta, buscando qualidade de vida, saúde e longevidade. Tudo bem, Pri? Que bom que você está aqui. Tudo bem. Muito obrigada, Má, pelo convite. Estou super feliz. Nossa, acho que vai ser um bate-papo muito gostoso, muito produtivo para todo mundo. Então começa aí, conta pro pessoal como que foi o desejo de virar médica, de estudar medicina, de ajudar as pessoas. Como é que começou lá atrás da Priscila Hidalgo? Eu, diferente um pouco da Patrícia, minha irmã, que sempre quis ser médica, eu não. Eu tenho, assim, uma trajetória que eu me descobri mais médica e com essa vontade de entender a fisiologia mesmo do ser humano já dentro da faculdade. O que me levou a fazer medicina foi mais a Patrícia, quando ela entrou, minha irmã. Eu queria fazer administração, eu queria fazer moda, eu já passei por vários momentos da minha vida. E aí, no terceiro ano, minha mãe falou, ó, Pri, e aí, agora tem que decidir, filha. E como a Patrícia já estava estudando, eu gostava muito de biologia, né, ali no terceiro ano do colégio e tal. Eu falei, nossa, mãe, deixa eu ver a Patrícia. Aí comecei a ver as coisas que ela estava estudando. Eu falei, acho que é isso que vai fazer sentido. Eu gosto já de exatas, todo mundo falava, né, que tem que ser boa de química, física, matemática. Aí eu falei, então acho que é isso. E quando eu passei aí lá dentro, eu falei, nossa. Então você foi despertando o amor pela medicina lá dentro. Foi mais. Porque quem te conhece sabe assim, você tem um jeitão de cuidar de pessoas. Então, na verdade, talvez você nem soubesse, não. Mas você já era médica. E aí só foi descobrir isso lá na faculdade. Exatamente. Acho que eu era muito boa em relacionamentos, né? Como eu sempre trabalhei desde os meus 14, assim, quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano do colégio, eu comecei a trabalhar em sapataria, daí depois eu vendia Natura, Avon, ali, então eu sempre fui muito comunicativa. E aí, dessa forma, o relacionamento humano, né, ficou muito claro para mim que eu queria trabalhar com pessoas. E essa forma de cuidar mesmo foi dentro da faculdade que me despertou. É um cuidado médico, né? Já com o conhecimento ali da fisiologia, da patologia. Enfim, depois a gente foi vendo, você se juntou de novo com a sua irmã e montaram a clínica cá. E aí a forma como você aborda os seus pacientes, a oportunidade que a gente tem de ter algum intercâmbio, vai mostrando isso. Você sempre quis ter um cuidado grande das pessoas e você tenta passar isso para as pessoas. Então, como que você se dá com seus pacientes? Que tipo de Priscila, médica, que acolhe os pacientes? É mãezona? É amiga? É brava? Fala aí. Eu acho que eu passei por várias etapas de conhecer a Priscila médica, né? A primeira delas foi quando eu me formei. A gente se forma muito cru ainda no relacionamento com o trabalho, ganhar o dinheiro, né, ali dentro da profissão. Sai daquela coisa de ajudar todo mundo, você, não, calma aí, mas eu tenho que pagar minhas contas também, então até que ponto isso é um negócio, isso é, né, um sacerdócio. Então a gente teve que quebrar ali algumas crenças que eu tinha em relação à minha profissão, a propriamente o trabalho médico. E aí, durante esse período, ainda era um período de querer ajudar o mundo, né? Vou fazer a mudança no universo. Gente, eu descobri que agora eu posso carimbar, então eu vou ajudar um monte de gente. E a gente vê que não é todo mundo que quer ajuda, na verdade, né? Esse tratamento é um tratamento muito passivo, né? Você vai até o médico e ele tem a cura e ele te cura. E aí eu passei por uma transição de consciência dentro disso para o tratamento ativo do paciente. Então eu descobri a medicina bioenergética, passei em tratamento, eu tinha condições de saúde, na qual eu me tratei e fui então entrar como aluna da medicina bioenergética, conhecer que a atualização emocional é muito importante para a saúde física e hormonal, né? Então, dentro da minha especialidade, a endocrinologia, fazia muito sentido fazer essa atualização emocional. Então você quer pôr o paciente para participar do seu tratamento. Isso. É mais até, a gente fala que é ele se responsabilizar pelo tratamento comigo. E não é nisso que o exercício físico entra também? Exatamente, né? Porque é uma forma dele incorporar
o autoconhecimento como forma de, então, puxa, isso vai ser bom para mim e eu vou, então, ter a saúde que eu desejo. Não é somente ela que me dá, né? Então, a gente está nessa... Acho que todos nós estamos muito nessa transição de entender que não é mais só você vai ao médico e ele te dá um medicamento. Não. Você vai ao médico, ele te diz o caminho para você ter as ferramentas necessárias para você encontrar a sua cura. Então, hoje, a minha relação com o paciente, ela é muito mais de companheirismo, De amizade, né? de amizade, do que foi no passado de mãe, de salvar o mundo, e hoje eu ter um limite saudável entre o nosso relacionamento, tanto para que eu não fique absorvendo todas as comorbidades e o estresse, né, da patologia, etc. Porque senão a gente fica doente, fica né? doido. Fica doido, exatamente. Mas o exercício tem isso, né? Você passa uma responsabilidade, porque nós estamos falando assim, não do atleta competitivo, nós estamos falando daquela pessoa que precisa começar a fazer exercício físico. E muitas vezes ela não foi estimulada quando era criança, quando era adolescente. Até o contrário, foi até proibida, né? Sim. Tinha alguma coisa que foi identificada como uma doença, um transtorno, e aí, ó, você não pode fazer educação física, Sim. por exemplo. Né? É muito legal você citar isso, porque assim, eu passei por várias dessas fases. Assim, eu não tive uma infância que você fala, nossa, não, desde pequenininho eu fazia natação, ou eu corria, eu participava de provas. Não. Na minha casa, meu pai era nadador, ele fez natação, competia e tal, mas parou daí quando entrou também na faculdade dele, de engenharia. E a minha mãe é bailarina formada. Quando eu comecei a ter um contato maior com o esporte, né, de pequenininha, qual é a primeira coisa? Minha mãe colocou a minha irmã no balé. Eu fui a próxima, entra no balé. E aí, no balé, as personalidades não bateram comigo, né? Muito mais, eu sou mais agitada. Então, a professora sugeriu um jazz. Aí, eu não gostei do jazz. Aí, fui pro sapateado. Aí, no sapateado, minha mãe eles tiveram uma condição financeira que não dava para sustentar as aulas. Então, a gente saiu. Eu fiquei fazendo, tipo, educação física da escola, né? O clássico, que uma vez por semana a gente ia fazer aula de vôlei. Daí, ali eu vi que eu falei, cara, eu sou boa de correr. Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar basquete, E eu era sempre não a que tinha força, sabe, de lançamento, mas a que roubava a bola. Eu era pequenininha, minhonzinha, que tipo, corria no meio do... Já era corredor. Já era corredora, Mas essa é a sacada, assim, que a gente estimula, e é muito mais difícil hoje passar isso para um adulto, alguém que tenha alguma doença. Mas a ideia é experimentar mesmo. Vários esportes. Sem o estigma, né? Sem aquela marca de eu tenho que acertar. Na verdade, você foi dando um exemplo muito legal aí de quantas coisas você tentou até conseguir se descobrir, encaixar, isso aí, né? E de repente, hoje nós temos aí uma Priscila atleta, né? E aí como que a corrida incorporou e você foi evoluindo e cismou. Agora eu vou fazer uma maratona. Como você chegou aí? Então, aí nesse percurso ainda, o que aconteceu? Quando eu caí no sapateado, eu fiz 5 anos de sapateado, caí, machuquei meu joelho e fui ao médico. Ele falou, olha, você tem a condromalácia, grau máximo, você vai ter que operar. Aí, na época, eu tinha 12 anos, aí minha mãe falou, Pri, mas, né, perguntou pro médico no momento, falou, olha, e aí, se ela operar, vai melhorar? Ela nunca mais vai ter isso? Não, pode ser que melhore, pode ser que não. Aí minha mãe, dentro da consciência dela, falou, não vou operar, né, é um risco cirúrgico. E então eu não fiz mais nada. Quando eu fui para a faculdade de medicina, eu jogava também, como você falou, né, no for fun, né, somente ali pela recreação mesmo. Não criei ainda em mim o esporte corrida, né? Eu ainda fazia o esporte coletivo, né? Então, eu era muito boa no handball e tal. Enfim, e aí, quando eu me formei médica, também estava parada. Não fazia musculação, eu dava, tipo... vou fazer uma ginástica ali, uma aulinha de jump, sabe? Uma coisa bem light, assim. Quando eu comecei a namorar, aí que o meu ex-namorado, ele fazia esporte mesmo, corrida, fazia já bike, competia. Aí ele falou, vamos correr comigo um dia. Isso foi já, assim, 2013. E aí foi quando eu gostei. Falei, nossa, correr? Só correr? Só correr.
Então não foi nada por pace, não foi algo que eu fui construindo, ai, deixa eu lembrar naquela época que eu corria. Não, foi simplesmente um relacionamento que me levou, me sugeriu, como ele já estava inserindo no mundo desse esporte. Eu falei, puxa, acho que é uma maneira da gente, né, ter algo um casal, fazer legal, tal. Então foi assim que eu entrei na corrida, na verdade. E eu fui criando gosto, aquilo virou uma rotina para mim. Mas a questão das provas mesmo, aí de 5, de 10K, aí veio vindo depois com, né, 2013, eu acho que eu fiz as minhas primeiras provas assim em 2015, sabe? Uns 2 anos depois, porque daí eu fui aprender a correr, fui fazer várias assessorias, eu participei de mais de 3 assessorias, assim. Porque ia mudando os horários, né? O nosso trabalho. Responsabilidades, plantões. Então, você tinha um tempo ali de recuperação, que eu comecei a entender meu corpo na corrida. A minha biomecânica, ela não é tão favorável para a corrida, então eu tenho que fazer mais fortalecimento. Eu tive uma fratura por estresse em 2018. Fiquei 6 meses parada, fazendo fisioterapia e todo o fortalecimento, né? E aí me deu uma desanimada. Daí foi quando eu parei, 2019, quando eu separei, aí eu realmente falei, não, acho que eu quero correr mesmo. Mas você vê, na verdade você contou uma história muito legal da construção, né, do despertar de uma corredora e de como que você foi construindo isso aos poucos, que é o que a gente tenta passar para as pessoas também no dia a dia. Sim. De que um processo seja para melhora da qualidade de massa magra, né, da redução de peso, seja para readquirir saúde, um controle metabólico ou para melhora de performance física, não vai acontecer do dia para a noite. Não vai. Os atalhos não existem, existe hoje uma série de apelos para fazer a gente acreditar que o mundo está cheio de atalho, que em 6 meses você vai virar uma keniana, entendeu? E na verdade você está dando um exemplo muito legal aqui, apesar de você ter um entendimento até técnico disso, né, por ser médica, Sim. mas ao mesmo tempo você respeitou essas etapas, respeitou, curtiu a diversão de aprender. Você falou uma frase muito, um termo muito legal. Aprendi a correr. Tem muita gente que acha que sabe correr. Simplesmente é só pôr um tênis e sair correndo. Não, e aí machuca, nossa, e aí queima etapa. Então você foi curtindo isso, construindo isso. Pode ter começado... Cada um começa na corrida por um motivo. Sim. Então, mas o problema o grande mérito é que você descobriu motivos para continuar, né? Não importa tanto mais o motivo como começou. Sim. Então, aí foi chegando, né, fratura, lidou com esses perrengues e agora virou maratonista. E daí, olha só que interessante. Ai, perdão. Aí, olha só que interessante. Quando eu corri, eu fui fazer uma prova de revezamento da RA, e aí quando eu chamei as 4 pessoas que iam fazer esse revezamento comigo, porque na verdade era o total de 42, você poderia correr os 42 inteiros sozinha, mas eu tava 0 treinada, enfim. Falei, não, eu quero correr uns 5K, um 10K de boinha, de leve. A minha sacada com a corrida nunca foi assim... eu quero correr para baixar meu pace. Eu não sou tão, acho que, competitiva nesse nível, sabe? Eu gosto da corrida porque ela me traz leveza, né? Pela corrida mesmo. Pela corrida, eu curto ela, sabe? E quando eu fui fazer essa prova de revezamento, o que aconteceu? Eu levei essas 4 amigas, né? Na verdade, não eram 4 amigas, eram 3 amigas, porque uma não foi, passou mal no dia. Então ficou nós 3, eu, a Patrícia, minha irmã de bike, e uma outra amiga de bike que ela ia me acompanhar na corrida, já ia fazer os outros 10 km que a amiga não foi. Aí, quando eu tava correndo e ela me acompanhando, a gente começou a dar muita risada, curtir, sabe, o passeio e tal. Tinha um monte né, de pessoas que paravam, dava comida pra gente, né? Era no trecho ali de Aparecida. Tava um dia maravilhoso. Daí eu falei, Fabi, quer saber? Tô super bem. Não vou correr só 10. Eu completei os meus 10, eu falei, vou correr 15. Só até ali. Vamos? Aí ela falou, você acha que você aguenta? Eu falei, Fabi, não tô sentindo dor nenhuma. Sucesso, vamos correr. Aí eu fui correndo, passou os 15. Aí eu falei, cara, tô com a cabeça tão boa hoje, vamos experimentar uns 21, vamos ver como é que é esse negócio? Aí eu corri 21. Tá vendo? Aí eu falei, gente, isso que é correr 21, não acreditei. Quando eu cheguei assim na Basílica, eu falei,
Cara, eu corri meus primeiros 21, assim, pá. Eu falei, então vamos treinar pra esse negócio ficar mais gostoso ainda, né? Então foi assim que eu me descobri, na verdade, na meia. Aí corri a meia, aí aumentei os meus treinos, né? 15, 10, 15, 10. Aí parece que os 5 não fazia sentido, né? Eu ficava com aquele gostinho sempre de quero mais, sabe? E aí no ano seguinte eu fiz 25 na mesma prova. Eu falei que eu ia correr 30 nessa prova de revezamento, não consegui correr 30. Aí o volume de trabalho já estava maior, o estresse já estava maior. Não estava com um preparo, na verdade, que hoje eu sei dessa minha do meu biotipo, né? Da minha Biomecânica. da minha biomecânica, exatamente. E eu falei, opa, então acho que mudou. Mudou um pouquinho. Eu acho que mudou a minha pisada, eu tô com outro peso. Então eu acho que muitas coisas mudaram ali, sabe? E eu falei que eu não ia correr mais. Não ia correr mais prova além de 25, nem de 21. Eu falei, não, é um desgaste muito grande. Porque o que acontece? Eu terminei os 25 muito destruída. Aí eu falei, cara, desencana, eu não vou fazer mais além disso. Não precisa, eu não tô com tempo para treinar e não sei o quê. Então, foi uma jornada. Aí você vai me perguntar, né, agora, por que você resolveu correr a maratona? Não, eu tô pensando aqui na jornada de descobrimento, por que você sobrou nos 21 e quebrou nos 25? Eu sei a resposta, eu já sei a resposta. Já? Mas eu vou perguntar, por que você depois agora cismou de correr os 42? Porque... Depois eu te conto a resposta. Então tá bom, por favor, né, pro meu crescimento, por gentileza. Porque assim, aí eu corri, foi super legal. E esse ano, no final do ano passado, eu tive um desafio financeiro que eu não recebi de um lugar do que eu trabalho. E eu tinha acabado de chegar de Portugal, da palestra que a gente foi participar lá. E aí, quando eu cheguei, eu tive a resposta que eu ia ficar 4 meses zerada. Eu falei, meu Deus, eu acabei de gastar, né? Socorro, Deus, como é que eu vou? Preciso de planejamento financeiro. Sabe? Multiplicar, às vezes, menos com outro... 0 vezes 0. Zero, sabe assim? Eu falei, bom, eu preciso de planejamento, eu preciso de ajuda, orientação financeira, quando isso acontece. Como que as pessoas fazem? E aí um amigo meu do bem, o Vande, ele falou, Pri, eu tenho esse cara, me indicou um consultor financeiro, isso tudo em novembro. Aí ele falou, Pri, dezembro a gente começa, vamos marcar uma reunião. Falei, cara, dezembro o consultório para, né? A gente sai de férias, as pessoas estão com outras prioridades. Eu falei, puta, vai ficar pior ainda. Eu falei, meu querido, eu não tenho nem como te pagar. Então, assim, vai ser... Você tem certeza dele? Não, eu preciso provar que eu faço um planejamento financeiro do zero, certo? Aí eu falei, bacana. Ele falou, você tá afim de abrir mão de algumas coisas, né? Ó, a gente vai ter que, né, reavaliar onde você mora, vamos ter que reavaliar o carro, vamos ter que avaliar isso. Falei, meu Deus, uma mudança de vida. Aí, eu falei assim, uma forma que eu gosto de incorporar as minhas mudanças de vida é através da corrida. Aí eu falei assim, olha, eu vou correr a maratona ano que vem. Porque eu sei que o treino da maratona me dá disciplina, me dá constância para que eu não desista. E isso eu consigo transmutar para qualquer área da minha vida. Então, a minha intenção em fazer a maratona foi criar disciplina que eu precisaria na minha parte financeira, entendeu? Pessoal e profissional. E ela tem me ajudado, assim, absurdamente, né? Então, essa foi o motivo de eu quebrar a minha palavra lá em 2000. Não, mas olha que interessante, né? Você vê que é uma... A gente acaba saindo do assunto saúde. Você não sabia disso, né? Não, não sabia disso. Mas, na verdade, o que eu ia falar, que eu falei que eu já sabia... Dos 21 para os 25, você percebeu que você precisava passar por uma jornada de autoconhecimento. Porque se você sobrou e um passo depois você quebrou, estava faltando conhecer alguma coisa da Priscila aí. Depois essa questão financeira que eu não sabia, e que por um mecanismo muito inteligente da sua parte, você quis associar. Porque essa questão da disciplina é muito interessante. Para correr uma maratona ou para organizar sua vida profissional, para empreender, como você está fazendo lá na Clínica K,
você precisa dessa disciplina. Então, ninguém levanta, põe um tênis e corre uma maratona. Ou você se programa para isso, ou você se prepara para isso, ou você não vai curtir daquele jeito que você correu os primeiros 21K, que simplesmente saiu. 42 não sai. Na maratona não sai. Então a gente sabe isso do ponto de vista médico, fisiológico, mas às vezes a vida tem que mostrar isso de outras formas e você ter que ir lá buscar. E essa preparação, o que significa? Fortalecimento. Fortalecimento do quê? De tudo. Da força de vontade, das convicções, da sua prioridade. Então, a maratona constrói uma nova pessoa. Sim. Eu já te falei isso. A maratona constrói. Quem tem oportunidade de correr e aí consegue respeitar esse processo, ninguém corre uma maratona no mês que vem. Sim. Mas constrói esse processo. Toda vez que eu vejo nascer um maratonista, eu respeito demais. Porque eu falo, essa pessoa passou por lugares onde a maioria das pessoas não passaram. Então ela vai sair do outro lado do túnel uma pessoa diferente. Até brinco que você chega na maratona e o grande desafio, maior do que cruzar a linha de chegada, é encostar o peito lá na linha de largada. Naquela hora passa pela sua cabeça tudo que você fez para estar ali, você não apareceu ali do nada, não é? De repente eu estava ali na maratona, entendeu? Esse processo seu aí, foi muito legal você ter contado isso, porque as pessoas vão ver assim, se identificam com isso e vão ver, às vezes elas estão batendo numa parede e dizendo, não posso passar daqui, mas pode. Às vezes o negócio está ali virando a esquina, um pouquinho mais, nunca mais eu vou correr mais que 25 quilômetros. E agora está aí para bater uma marca digna de nota, entendeu? Sim, quando eu fui, eu sempre gosto de colocar desafios, né, o próximo desafio, isso me motiva. Então, ali na clínica, nós abrimos, né, em 2022, nossa Deus, fez um ano em 2023, nós abrimos em 2022, então ano passado eu tinha acabado de fazer um ano de clínica, e aí eu sentei com a Patrícia e falei, Paty, a gente vai elevar o nível da clínica agora. Então a gente viu que deu certo nesse um ano, né, muita coisa ajustando ali, novos profissionais trabalhando com a gente, relacionamento, vamos ver se vai girar, tarará, né, aquela expectativa. Deu certo, top. E eu sentei com ela antes disso tudo acontecer financeiramente. Eu falei, eu acho que a gente precisa de um ajuste financeiro aqui dentro, para a gente conseguir trazer mais visibilidade, enfim, o próprio crescimento da clínica mesmo, né? Você precisa de metas financeiras, um suporte muito grande do que você está usando de sistema, a parte do marketing, a parte de, né, de divulgação, é todo um sistema ali, um ecossistema muito rico de informação, de relacionamentos, de capacitações. E aí aconteceu isso comigo. Eu falei, bacana, Deus, então é pessoal, é no trabalho. E no trabalho eu falei, putz, na vida pessoal, quer dizer, eu falei, então eu vou ter que olhar mais para mim, tratar as minhas deficiências ali de coisas que não é gostoso você ficar olhando planilha financeira, vamos ser sinceros, né? Bom, pelo menos para mim não é gostoso. E olhar gráfico, fazer ajuste, não, tira daqui, vai ter que colocar ali. Eu mudei de casa, eu ainda não comprei meu carro, então eu adiei várias formas que eu utilizava de gastar o meu dinheiro para fazer prioridades com inteligência de investimentos a longo prazo, entendeu? Então isso foi um desafio muito grande para mim. E todas as vezes que como eu estava falando, que eu quero colocar um desafio maior, eu gosto de ter um desbloqueio emocional. Você sabe, eu tenho as ferramentas da medicina bioenergética, né? Que a gente já conversou sobre isso, que me ajuda, assim, infinitamente. Mas quando eu fui saltar de avião, pular de paraquedas, eu estava numa fase em que eu tinha muito medo. Eu estava começando a me sentir que eu falei, cara, eu tô meio medrosa, sabe? Sair à noite de carro, voltar do plantão. Eu tava com umas paranoias assim na minha cabeça. E começou meio com o excesso de trabalho. Eu falei, para, eu não sou assim. Eu preciso fazer algo, preciso colocar intenção em algo que eu sei que eu vou me divertir muito. E aí essa foi a minha intenção de saltar de paraquedas. Quando eu saltei, outra pessoa, são ali 10 segundos que você vê, como o meu cunhado, ele falou pra mim, Pri, a morte é uma coisa.
maravilhosa conselheira, né? Que você sente assim, bom, se não abrir, não abriu, né? Tchau, né? É o último, né? Então, vamos lá, vamos pular, vamos ver o que acontece. E foi muito legal, porque eu coloquei essa intenção na hora de pular. Eu falei, eu vou morrer aqui uma Priscila que tá medrosa, que tá com medo de ir pro próximo nível de relacionamento e tal. Então, quando eu decidi correr a maratona, eu falei, vai morrer uma Priscila que tá desorganizada. Vai morrer uma Priscila que não tá conseguindo ir pro próximo nível. Então, essa construção da Priscila maratonista tá sendo bem desafiadora, E assim. você está cuidando de tudo, assim. Como que tá a parte de treino, de suplementação, Comida, suplemento. nutricionista. É um desafio também conciliar tudo isso, né? Exato. Com trabalho, com rotina, mas aí, nesse momento, a prioridade é se conhecer e até ver esse volume de treino aumentando, essas conquistas chegando devagarzinho. Então, como que tá colocar nessa vida sua que já é maluca a rotina de treino? Falando especificamente Da do rotina, treino, né, como é do que você tá treino. encarando esse... e o acompanhamento, o suporte todo, tênis, os testes, as provas-alvo. Fala um pouco. Antes de chegar na parte da maratona Da mesmo, maratona, né? fala como que está a preparação para ela. Eu decidi em dezembro, aí em dezembro eu fui buscar referências, né? Você, a Lala, né, médica do esporte também, junto com a gente, é minha amiga. Fui buscar personal que tivesse afinidade comigo, porque, veja, por conta do nosso trabalho, eu não ia conseguir fazer os horários de alguém, de uma assessoria de corrida. Então eu falei, cara, eu gosto mais personalizado, sabe? Ter o tete-a-tete ali mesmo. E aí achei a minha amiga, ela estava disponível. E eu já estava fazendo acompanhamento nutricional, só que era uma nutricionista mais especializada metabólica, assim. Ano passado eu passei por um processo de tratamento intestinal, tal, foi bem legal. Mas ela me deu esses primeiros suportes. Aí, quando a Pri, que é a minha personal, ela fez a planilha de corrida, dezembro é meio aquela orgia alimentar, né? Você passa por aquele Fim de momento. ano, férias. Exatamente. Então, eu fui meio que na raça, assim, tentar cumprir as planilhas, mas sem suplementação. Só com a minha suplementação que eu fazia já de vitaminas, né? Aquela coisa que eu já faço da minha profissão. Quando eu cheguei em janeiro, eu fiquei doente. Aí eu falei, Pri, tô resfriada. Eu falei, sei lá, uns 10 anos que eu não fico doente. O que tá acontecendo? Pri, é excesso de... Você precisa dar uma olhada, vai fazer seus exames. Você passou no cardiologista, que não sei o quê. Imunidade, tá treinando muito. Exatamente. Tá treinando muito, 21K por semana. Não dá, né? Aí eu falei, não tô vendo que não deu bom, não. Aí eu fui fazer meus exames, foi quando eu marquei com você. E conversei mais com a minha nutricionista. Na época, a Fabi falou assim, Pri, eu acho que a gente já fez uma reintrodução de carboidratos na sua alimentação, na sua dieta, mas, sinceramente, hoje as diretrizes estão mostrando que você vai precisar de muito mais carboidrato. Não sei se o seu intestino está treinado para isso. Eu falei, oi, como que é isso? Ela falou, Priscila, você vai tomar, sei lá, quantos géis que a gente vai colocar para você agora. Vamos tentar no 21K, como é que você se encaixa? Ah, deu super ruim. Em janeiro passei mal, vários desconfortos gástricos, né? Desde flatulência, diarreia, tudo, né? Tudo. Aí, fevereiro, carnaval. Me permiti ficar uma semana sem fazer nada e bebida alcoólica. Não rolou. Na volta, passei mal de novo. Aí a Nutri falou, Pri, o negócio é o seguinte, eu não consigo te ajudar mais. Você tem que ir para uma Nutri do esporte. Então, só que eu tava no meio da minha mudança de casa. Então, olha só, né? Encaixar a corrida, porque, cara, acaba as roupas de treino, né? A minha meia tava errada. Usa tudo. Você sabe, o meu tênis estava errado, caiu minha unha, né? Aí eu tive que procurar um tênis. Qual tênis? A gente estava falando disso. Aí fui pesquisar, puta, qual que é o tênis bom? Porque tem trilhões no mercado, né? Virou um negócio mesmo, né? Aqueles... você tem que Placa de ter carbono, aquilo lá, placa de carbono e tal. Aí eu falei, não, acho que eu não tô nesse nível, pelo amor de Deus. Deixa eu começar com um bom amortecimento, um tênis bacana. E que me dê rodagem, né? E aí, comprei o tênis, mudei de casa, aí mudei de nutricionista. Então, março, olha só, a gente tá aqui, final de abril hoje.
E a gente está falando de todo esse encaixe que eu tive que ir fazendo na minha rotina, do volume de treino, da minha mudança de alimentação, da compra do tênis certo, até o momento, né? Que não existe tênis certo, eu acho que a gente sempre vai se adaptando ao novo. Mas aí hoje, em março, encaixou. Falei, opa, tô correndo 21 sossegada. Aí a Ju Janelli, que agora é a Nutri do Esporte que eu tô indo, ela encaixou o final da suplementação que eu precisava do 17K para chegar até 21, que eu quebrava ali nos 17. Eu completava os 21, mas dava dor, dava isso, dava aquilo. E ela encaixou o restinho que faltava ali de suplementação e foi sucesso. E aí, abril foi uma delícia fazer as corridas. O desafio ainda está sendo, vamos colocar assim, eu acho que encaixar o meu ciclo menstrual com o período de treinos longos. Isso ainda é um desafio na semana. Normalmente nessa fase você tem que, para a época, quando a mulher tem muita intolerância na semana da menstruação, tem que deixar os treinos leves para aquela semana, né? Deixa para buscar mais volume ou mais intensidade depois dessa fase, que o seu corpo aceita melhor isso. Sim, sim. Então, nesse processo de construção, que também é autoconhecimento, você está fazendo, olha as coisas que você faz. Aí juntou a endócrino, a corredor, atleta, maratonista. Você está fazendo treinamento intestinal. Você mostrou que não tem medo de carboidrato, porque é um grande erro comum. Eu engordei 4 quilos. E daí, de janeiro pra cá. mas quanto disso é músculo? Exatamente, 1,5 kg já foi só de músculo. Então, na verdade, você melhorou. Né? Você Então... não engordou, você melhorou, ficou mais forte. Mas pensa isso pra mulher, né? Não tem medo de carboidrato. Tem consciência de que sem combustível você não performa. Tem que testar isso, porque o que se aplica para as outras atletas, não se aplica a você. Quanto você tolera de carboidrato? Se é 60 gramas por hora, 80 gramas por hora, é o seu metabolismo que vai dizer. Então, a gente que é da área da saúde e tem interesse, curiosidade de saber, estuda isso, gosta disso, curte isso, mas a galera em casa que só testa isso, precisa ter essa noção de que não existe uma fórmula pronta, né, para correr maratona ou correr 10 quilômetros. Tem que testar, tem que treinar, tem que procurar, tem que ter essa curiosidade que você tem. E principalmente assim, você tem que se cercar de pessoas que te ajudem nesse processo. Se é um grande processo de transformação e depois vai sair uma outra Priscila, você não tem como fazer isso sozinho. Você vai quebrar a cara se fizer isso sozinho. Aí você vai falar, não, maratona não é pra mim. Entendeu? E aí você tá chegando de um jeito tão bem composto lá, que vai ser um passeio, você vai curtir, você vai performar legal, sem se preocupar com o pace, com o tempo. E aí vai chegar esse momento do ápice, que é a cerejinha do bolo. Exato. E é muito legal, porque assim, como eu faço parte de uma escola de filosofia e desenvolvimento humano, então essa construção, quando você se desafia a fazer uma nova performance, né, seja ela no trabalho, seja ela no esporte, você precisa acompanhar essa transformação mentalmente. Então, é assim, eu todos os dias assistia um podcast para desenvolvimento humano. Hoje eu incluí e intercalo esse podcast com um podcast de maratonistas, porque eu preciso entender como que eles pensam, porque não é natural para mim. Eu não acordei maratonista, eu não nasci maratonista. A gente aprende, né? A gente vai se tornando. E, poxa, eu tô com 35 anos, ok, é nova, mas eu não corria antes, eu nunca fiz uma prova de maratona. Então, como que esse maratonista, ele pensa? Como que é a rotina dele? Então, eu fui buscar me transformar também mentalmente, né? Porque, e veja, muitas vezes que eu terminei o 21K, e a Laís falou isso naquela vez que a gente fez aquela consulta compartilhada. Ela falou, Pri, olhando aqui só Ergo Spiro, né? A gente tá vendo que você tem que treinar, né? Porque tem que fazer resistência cardiovascular, parará, cardiopulmonar precisa dar uns ajustes. E aquilo ficou muito na minha... Me deu falei, putz, achei que eu tava melhor, né? Mas tudo bem, vamos lá, Priscila, você tem cabeça para isso. E... quando eu fui treinando o 21K, eu vi que eu terminava o 21K bem aqui, mas o meu corpo estava muito fadigado.
Eu falei, cara, ou eu tô errando no fortalecimento ou eu tô errando na alimentação. E aí, no meu caso, foi eram os dois. E também a questão de que nem tudo é cabeça. A cabeça não vai, pode até ir, mas o corpo tem que ir também. Então, pelo amor de Deus, o atleta inteiro termina a prova. Porque eu me achava muito, sabe? Ah, não, eu tenho a cabeça boa, eu sou muito resiliente ali. Mas não, entendeu? Você não precisa só dessa mentalidade. E da prova mesmo, assim, a maratona. Qual é a sua expectativa no dia da corrida? O que você acha que vai acontecer lá na sua primeira maratona? Olha, eu tô com uma expectativa de que eu vá me descobrir muito mais resiliente, muito mais. De verdade, Mar, eu tô assim numa fase de muito autocuidado, sabe? Então, eu não faria. Com a maturidade que eu tenho hoje, eu tô muito mais dando atenção para esse meu autocuidado. Então, fazer tudo certinho, sabe? Antigamente eu iria. Não precisa fazer tudo tão assim, certinho. Não é tão difícil assim como eles falam. E hoje não. Eu falei, opa, se não deu, não deu. Então para, que nem hoje, né? Eu te falei que eu saí para correr os 21K, parei no 6. Eu falei, não tô bem, eu tô cansada. Então a gente vai descansar mesmo. Chorei, liguei pra minha mentora que trabalha, faz a minha terapia do bem, liguei pra minha personal, falei, cara, o que aconteceu, Pri? Você fez um evento na clínica semana passada, você correu uma prova, né, a meia maratona, que é tipo muita emoção, né? Você pega o clima. É prova mesmo, não é treino. Isso. Foi lá e pôs a cara. Pôs a cara. Então, assim, eu acho que a minha expectativa para maratona, ela é elevar o meu nível de autocuidado mesmo para curtir, sabe? Para ser e exatamente isso gostoso. Você tá cuidando tão bem que só tem como dar certo, entendeu? Agora, a pergunta que eu vou fazer sempre é o que vem depois da maratona. A hora que cruzar a linha de chegada lá, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que a primeira coisa, né, assim, gratidão, né? Muito agradecimento. Acho que o sentimento vai ser de realização absoluta naquele momento e falar, o que eu não posso? E agora? É só... O meu professor fala assim, ó, disciplina e frequência, né? Se você tiver esses dois, o que para você? O que você não pode conseguir, né? Então, não tem como vencer repetição e frequência, desculpa. Né? Repetição e frequência que é a base ali da disciplina, né? Um cara disciplinado, ele pode... E depois, assim, que nem a gente estava falando antes de começar o nosso bate-papo aqui, não só a atleta que vai cruzar a linha de chegada, mas a pessoa que vai cruzar a linha de chegada. Então, depois que você completar isso, você vai ver que o seu mundo vai mudar, seu universo vai mudar. E essa disciplina que você conquistou, e esse treinamento, e essa visão de mundo, você vai aplicar no resto da sua vida, lá no trabalho, que você se organizou. Então, essa disciplina que você foi buscar na corrida, você vai ficar com ela. Entendeu? Você vai é a minha medalha, né? Você conquistou, exatamente. É como que você vai aplicar que Priscila que vai sair depois dessa corrida toda, desse processo de transformação todo. Entendeu? É muito interessante, né? Sucesso, ela, para nós, é um conceito até da nossa escola ali, que a gente fala muito. Você é uma construção de micro-realizações. Então, ter corrido ali os 21K no meu melhor pace, bati meu RP, eu falei, cara, eu tô bem. Ó, uma frase foi muito significativa pra mim da minha mãe, porque eu levei eles vão comigo pra Floripa. E eu cheguei com eles, sentei e falei, cara, pai, mãe, eu queria muito que vocês estivessem comigo ali na linha de chegada, porque eu até me emociono, porque essa construção toda que eu tô fazendo, eu sei que vai melhorar muita coisa, tá melhorando o meu relacionamento com eles, né? Mas você fica mais paciente, você entende mais o processo de cada um, porque, poxa, não é fácil a gente fazer esse treinamento, né? Acordar às 5 horas da manhã, fazer os alongamentos para quadril, para coxa, nananã, e aí você sair, tá frio, tá vazio, eu que sou mulher, eu espero, tipo, amanheceu, bora. Porque eu tenho medo de sair no escuro ainda. Tem que tomar cuidado. Então, E aí, a minha mãe foi nesses 21K da semana passada, e ela virou pra mim e falou assim, ela tava na linha de chegada, eu tava faltando assim, 20 metros ali. Ela, filha, vai, você tá acabando. Minha mãe, eu cheguei, né, tá acabando. Ela, nossa, mas
Volta, corre outra vez. Volta, corre de novo. E eu tava assim, tipo, eu vou aceitar como um elogio, né? Daí quando eu cheguei, eu falei, mãe, dela, filha, você tá ótima. Olha, eu corro maquiada, né? Dá licença que sou dessa. E aí ela falou, olha isso, tua maquiagem tá boa. Como assim, Priscila? Eu falei, mãe, eu tô em treinamento, eu não tô mentindo, né? Eu tô em treinamento pra maratona mesmo. Eu acho que ela tomou consciência ali de que, nossa, minha filha tá Você já mudou, bem, né? né? Você já mudou. Exato, Essa mudança não vai vir, ela já chegou. Exato, Isso que é o sabe? mais Tá legal. construindo. Esse foi, nossa, pra mim foi tipo, eu fiquei, valeu, sabe? Já mudou. A gente Já demora, às vezes, valeu. a gente demora para perceber isso. É, Por isso a gente conversou, brincou, e eu quis trazer você aqui exatamente para o pessoal poder viver essa experiência, porque é muito legal ver nascer um maratonista. É uma experiência. Eu passei lá atrás, já vi muita gente fazer isso, estou vendo acontecer com você, então assim, isso se aplica para correr os primeiros 5 quilômetros, para perder os primeiros 5 quilos, Claro. para mudar aquela rotina de estresse que você trabalha, entendeu? São grandes mudanças que começam com pequenas atitudes. Então, não é a maratona que você corre, para cada pessoa é uma corrida diferente. Tem a ver com trocar um emprego, tem a ver com começar a fazer um exercício, largar um hábito de vida ruim, sair de algumas amizades ou relacionamentos que não são tão bons, que são tóxicos. Então, essas mudanças são equivalentes a uma maratona, né? Perder um peso de uma pessoa que está ali beirando uma cirurgia, uma bariátrica, e aí ela opta por tentar esperar mais um pouco, mas ela tem que mudar alguma coisa. Ela tem, como você falou, é um tratamento em que o paciente participa do evento. Ele não pode só esperar uma pílula mágica, uma coisa mágica, não estamos desmerecendo remédio ou cirurgia, mas de qualquer forma precisa ter a participação da pessoa, precisa ter o envolvimento, o comprometimento da pessoa, porque o beneficiário vai ser, ela tem que mudar de cabeça para atingir esse objetivo, entendeu? Então, a maratona que todo mundo procura tá aí na frente de todo mundo, né? E entrar e ver você se preparando desse jeito para a primeira maratona, deve servir de estímulo para quem está ouvindo isso, pensar, eu também consigo dar esse pulo, né? Lá do avião, né? Fechar o olho e pular. Eu consigo dar esse pulo, né? Lá foi um passo, agora você vai dar muitos passos. Exato. O salto é o mesmo. Né? O salto é o mesmo, exatamente. Eu acho que foi assim, é uma construção e eu queria fazer com responsabilidade. Porque eu cheguei num ponto da minha vida em que não cabe mais a gente fazer as coisas impulsivamente ou sem pensar no ambiente familiar, porque eu deixo muitas vezes de fazer algumas coisas com a minha família, porque eu tô muito cansada, porque eu preciso me recuperar, eu dou plantão ainda. E então eles também têm que entender o que você está vivendo. Você faz Iron, você sabe do quanto você, né, tem que fazer uma logística ali familiar para encaixar, né? A prioridade são os nossos relacionamentos, saúde, família, trabalho, né? E aí vai vindo, mas eu acho que é uma construção e para nós como educadores em saúde, né? Isso aqui que você está fazendo, dentro de cada consulta médica, nós somos ali também educadores, a gente tem que ter responsabilidade primeiro com a nossa saúde, então fazer isso de uma forma educativa também, para que os outros... Você dá exemplo, né? Exatamente, a gente você vira uma... dá exemplo, vira referência, pessoas se inspiram em você. Então, essa responsabilidade que você tem é muito saudável, é responsável mesmo. E você, tanto no agir com você como atleta, você está tratando muito bem a atleta que você é, mas ao mesmo tempo você está tratando muito bem as pessoas que circulam na sua vida, seus pacientes, você está tratando eles com um respeito, um baita respeito. E é esperado que você seja admirada e imitada mesmo. Então, parabéns pelo gesto, por essa transformação. Obrigado até por deixar a gente acompanhar isso, porque é uma coisa muito legal de ver. Eu sempre falo que amigo é aquela pessoa que tolera o seu sucesso, né? A gente está vendo essa super vitória sua e torcendo, né? A gente viu lá. Então a gente vai continuar torcendo por essa preparação, por essa transformação, né? Por essa supervivência aí. Eu queria deixar você falando alguma coisa aí para a galera que está vendo a gente aí, de uma mensagem final. Eu acho que uma mensagem final é autoconhecimento, é você se desafiar e não precisa ser um desafio assim sem responsabilidade, né? Ele tem que ter aquele impulso
o dia que vai ser difícil, vai ter dia que você não vai querer ir treinar, mas aí, sabe o que que eu falo? Uma frase que eu falo pra mim, que me incentiva? Bom dia, maratonista. Então eu preciso começar a me sentir já maratonista, que eu já passei naquela linha de chegada, sabe? E quero voltar depois que eu fizer a prova. Fica a dica. Tá bom. Acho que é isso, né? Pessoal, se cuidar bastante, autoconhecimento e responsabilidade com o seu corpo, conhecer os seus limites, saber a quem procurar, né? Ter uma curadoria nas informações sobre saúde, sobre esporte, porque hoje tem muita... A era da informação tá aí, né? Tem muita coisa disponível, mas a gente tem que ter um certo feeling para entender a quem procurar na hora de você se cuidar. Acho que é isso. Beleza, obrigado, Obrigada. Pri. É isso aí, gente. Então, procure ajuda. Quem gostou, curte aí, se inscreve no canal. Quem tiver algum comentário, alguma sugestão para mandar pra gente aí, a gente está aberto. Obrigado, até a próxima.